Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Quantos estão animados aqui? 40%, né? Você pode fechar seus olhos? Feche seus olhos por um instante. Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua palavra que nos salvou, nos resgatou, nos transformou e nos deu um novo destino e uma nova direção, Pai. Obrigado porque nós cremos na inspiração que vem através do Seu Espírito, junto com a Sua palavra, produz um resultado extraordinário na nossa vida, Pai. E nós estamos aqui para estar exposto à Sua palavra e ao Seu Espírito. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos guie por um caminho tranquilo e seguro, assim como Você disse através do salmista, que Você nos guia por águas tranquilas, Pai. Muito obrigado por uma noite poderosa, nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Amém. E antes de você sentar, olhe para o seu vizinho e diga: você está... Desse jeito não, com ânimo, amém? Diga assim: você está no melhor lugar. Diga: ao lado da melhor pessoa. Amém? Você pode sentar por um instante. Deus é bom, amém? Você está animado para aprender algo? Hoje é uma aula hoje, tá? E a aula de hoje é como ser... Não. Só do Rema me ama. Na verdade, hoje eu quero falar sobre algo que é chamado sobre fundamentos da fé. Amém? Talvez você me veja hoje e você fale assim: não, mas eu vim aqui para ver o poder, a glória, a unção. Tudo isso, queridos, está na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a nossa segurança, aquilo que nos traz segurança, é aquilo que promove a nossa vida. Então eu quero que você coloque as pedras no chão, guarde tudo que você tem aí, porque você vai receber uma palavra que pode e vai mudar a sua vida. Amém? Então eu quero que você fique animado. Amém? Fique animado. Você está em uma sala de aula animada. Amém? Se você vê a pessoa que está do seu lado, ele está tão animado que você vai ter que segurar ele aí, que senão ele sai correndo. Amém? Mas, queridos, quando se fala sobre fé, nós temos que entender que o reino de Deus, ele se move através de fé. Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que tudo que é aparente só veio existir porque fé estava envolvida. Amém? Então a nossa vida deve ser uma vida de fé. E aquilo que norteia, querido, tudo aquilo que nós fizemos aqui foi pela fé. Amém? Você está aqui por quê? Porque algo te moveu aqui. E se você está aqui, queridos, eu já quero te adiantar, isso mostra que você tem fé. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você veio aqui, você veio buscar a Deus. Amém? Então, queridos, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus é um Deus de fé. E nós, como filhos e filhas de Deus, também se movemos por fé. Amém? Diga assim: eu sou filho de Deus. Diga: eu estou animado essa noite. Isso, querido, vai declarando que o ânimo vai chegar. Amém? Sabe, queridos, quando você abre a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 2, a Bíblia diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora presta atenção e olha para mim. A Bíblia está dizendo que tudo que você está vendo só existe porque alguém falou algo. Vou falar de novo. Tudo que você está vendo só existe porque alguém falou algo. A Bíblia diz que o visível, ele veio a existir porque alguém falou algo, e esse alguém foi Deus. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você vê Deus, ele entrando em um processo de criação do mundo. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia diz, queridos, que Deus, vendo aquela condição,
Ele não viu a terra sem forma e vazia e falou assim, está tudo bagunçado, vai continuar. Não, a Bíblia diz que Deus disse. E aquilo que Deus disse começou a acontecer. E a primeira coisa que é importante você entender nessa noite, e isso você pode carregar para a sua vida, é que fé tem uma voz. Você pode repetir comigo? Diga assim, fé tem uma voz. Diga, fé tem a minha voz. Amém. O resultado que você deseja na sua vida, você deve falar aquilo que você crê. Amém. Queridos, de boca fechada você não vai a lugar nenhum. Amém. Tem um ditado popular que diz assim, quem tem boca vai a Roma. Para nós crentes é um pouco diferente. Quem tem boca conquista o impossível. Amém. Então Deus colocou algo dentro de você e Deus deseja que você manifeste isso. Então, quando eu falo sobre fundamentos, querido, da fé, e eu estou falando sobre fé, nós temos que entender que fundamento é tudo aquilo que sustenta algo grande. Eu vou dar um exemplo desse prédio. Você vê esse prédio grande, você vê colunas ali, mas para que essas colunas ficassem de pé, existe um fundamento que você não enxerga, que sustenta tudo que você enxerga. Para que a sua vida seja uma vida de sustentação, o fundamento deve estar bem estabelecido. Amém. Hebreus capítulo 6 fala sobre as doutrinas básicas. O que é básico é aquilo que sustenta a nossa vida. E sabe, queridos, um dos fundamentos chama-se fé em Deus. E é isso que eu estou falando. Queridos, fundamentos da fé é algo que vai sustentar tudo aquilo que você construir. Quer uma vida próspera, tenha um fundamento da fé. Quer uma família próspera, um fundamento da fé. Quer uma empresa próspera, fundamente a sua fé. Tudo aquilo que você fundamenta a fé na palavra de Deus, querido, vai acontecer como Jesus falou. Jesus falou que teve um homem que construiu a casa na areia, e veio os ventos e aquela casa caiu fácil. Mas sabe de algo, queridos, quando você estabelece, constrói a sua vida na rocha, que é a palavra de Deus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a enfermidade, pode vir o demônio, pode vir o seu vizinho, pode vir quem quiser, mas você permanece firme. Então o fundamento, queridos, muitas vezes, ele não vai ficar evidente e aparente, mas o fundamento ele deve existir. Amém? Eu estou aqui hoje para lançar alguns fundamentos na sua vida. Porque sabe, queridos, eu não sei como você entrou aqui, eu sei que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Ah, pastor, eu vim aqui me arrastando, vai sair daqui flutuando. Ah, pastor, você está falando isso para me empolgar? Não, queridos, fé tem uma voz, e é isso que eu creio. Amém. Sabe, querido, se você entendesse o quão poderosa é a sua voz, você falaria menos besteira e falaria mais fé. Mas hoje você vai sair daqui enfesado. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga, hoje você vai sair daqui, diga para ele, enfesado. Querido, enfesado é cheio de fé, tá? Não é com raiva não, vou sair daqui com raiva, não, é cheio de fé. Amém? E quando você abre a sua Bíblia, você percebe que existem 4 citações na Bíblia, que diz que o justo viverá da sua fé. Então a Bíblia está sinalizando para mim e para você, que a forma que nós temos que viver é pela fé. Não tem outra forma, queridos, de nós vivermos. É pela fé. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível você agradar a Deus. Ou seja, você agrada a Deus pela fé e você não vive sem fé. Amém. Ah, pastor, eu quero agradar a Deus. Eu vou para a igreja todo dia. Querido, se você pode vir para a igreja todo dia, você pode plantar igual uma planta na igreja, você pode ficar fixo igual esse púlpito. Se fé não estiver envolvida, não vale de nada. Tudo que você faz, fé deve estar envolvida. Pastor, tudo, porque a Bíblia diz que o que não provém de fé é pecado. Ou seja, a minha e a sua vida, ela deve estar envolvida a fé desde quando você acorda até quando você dorme. E quando você dorme, a fé não dá descanso. Porque quem dorme sabe que Deus está trabalhando para aquele que está dormindo. Você não entendeu não.
As pessoas falam, não, quando eu estou acordado, as coisas estão acontecendo que eu estou crendo. Querido, um homem cheio de fé, ele sabe que quando ele fecha os olhos para dormir, aquilo que a palavra de Deus fala, que Deus dá aos seus amados enquanto dorme, enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Ou seja, a fé é ativa o tempo todo. E quem ativa a fé é você o tempo todo. Amém? Então eu estou aqui, querido, para provocar você. Eu vim aqui provocar você hoje. Hoje você vai romper algumas barreiras que foram colocadas na sua cabeça, que fala que não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro, eu não posso, Não, esquece. Sabe, quando você entra lá na escola, você começa a frequentar a escola e você começa a aprender algumas coisas. Você começa a aprender lá A, B, C, D. Pastor, o que é isso? Quando você começa a ser alfabetizado, você começa a aprender tudo isso. Não é assim? Não foi assim? Aí você fala, por que eu estou aprendendo isso? Aí lá na frente você vai aprender o quão importante foi você aprender A, B, C, D, E, porque aquilo é um fundamento. Aí quando você pega e decide fazer faculdade, apesar que hoje não é nem na faculdade, meu filho na 5ª série, ele mostrou umas contas que ele estava aprendendo, e lá na conta tinha 5x vezes 10y, e eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei para que serve isso até hoje. Mas está lá. Mas só que para você chegar nesse nível de desafio, você tem que passar pelo básico. Se você não aprende o ABC, você não chega nesse nível de desafio. E sabe, queridos, o que eu quero falar para você é que se você não aprende o fundamento da fé, você vai ficar sempre no jardim de infância. E Deus não te projetou para você ficar no jardim de infância. Deus te projetou para crescer. Deus te projetou para você ir além, queridos. Sabe, se você está no jardim de infância, querido, está na hora de você crescer, avançar. Eu entendo, queridos, que quando você era pequeno, você ia para a praia e você via a onda bater, você se animava lá na areia, a onda quebrava e você, olha que delícia. Só, queridos, tem uma hora que você cansa de ficar na beira da praia. Aí você precisa que alguém te leve mais para o fundo. Algumas crianças já vão entrando sem medo do perigo. Outras esperam o pai, aí o pai pega a criança, coloca no braço e vai. Quando a onda vai quebrar, ele vira as costas, a onda quebra, ele vai mais para o fundo. Ele vai para um local onde as ondas não estão lá. E você pega a criança e você solta lá, ela com a boia ou alguma coisa, ela fica lá. Quando você quer tirar ela, ela fala, não quero não. Porque aqui está melhor do que lá no rasinho. Sabe, queridos, eu entendo que chegou um tempo na minha e na sua vida, onde nós temos que sair do raso e ir mais para o fundo. Ai, pastor, eu tenho medo. Fique tranquilo, seu pai é poderoso. Amém? Então, quando você aprende o fundamento da fé, isso vai te capacitando a encarar novos desafios. Amém? Quando você pega a história de Davi, você percebe que Davi era um homem de Deus. E Davi, ele faz uma citação que eu gosto muito, quando ele vai enfrentar um gigante. Ele diz assim, olha, eu já passei por outras experiências. Eu já enfrentei um leão e um urso. Esse gigante para mim não é nada. Ou seja, houve um progresso. E a Bíblia diz que é de fé, e de glória em glória e de fé em fé. Ou seja, queridos, a fé ela pode crescer. Mas quem faz fé crescer é você. Oh Deus, aumenta a minha fé. Aumenta, 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 aumenta. Não peça isso não, queridos. Quem faz a sua fé crescer é você. Dá um sorriso para o seu vizinho. Diga para ele assim, a sua fé só vai crescer quando você desenvolver. Amém. E sabe, queridos, hoje eu quero falar sobre um dos fundamentos da fé, que é o fundamento de você crer com o seu coração e você falar com a sua boca. Você tem uma boca, amém? Que Deus te deu. E a sua boca, querido, é aquilo que cria o mundo que você está vivendo hoje. Vou falar algo que eu ouvi muito, e muitas vezes isso me trazia uma confusão. Você é hoje aquilo que você falou ontem. E aquilo que você quer colher amanhã, você tem que falar hoje.
O mundo que você só vive por conta das suas palavras. Primeiro fundamento, pare de falar negativo. Vamos fazer uma declaração? Diga assim, eu vou. Não, desse jeito você não vai não. Com esse ânimo todo não vai não. Mais animado, diga assim, eu vou parar de falar negativo. Ai, pastor, mas você não está vendo as desgraças. Você não está vendo as coisas acontecer. Estou vendo tudo isso. Mas eu estou vendo algo que vai além dessas coisas, chamado palavra. A minha e a sua base chama-se palavra. Amém? Então, quando nós abrimos a Bíblia em Hebreus, que eu acabei de ler, nós entendemos que o mundo ele foi criado através da palavra de Deus. Então, se eu quero ter algo na minha vida que seja criado, eu devo falar a coisa certa. Porque fé se move com palavras corretas. Você não vai ter resultados bons falando coisas erradas. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas veem alguma coisa que foge do seu controle, algumas delas entram em desespero. E muitas delas dizem, não vai dar certo. Não vou conseguir. É o fim de tudo. Quando você tem algum sintoma no seu corpo, você vai para um médico, e você senta na frente do médico, e ele pergunta para você o seguinte, quais os sintomas que você está sentindo? Aí você fala, doutor, eu estou com uma dor de cabeça, faz 3 dias, uma dor no corpo também. E ele, que mais? E de acordo com os sintomas que você está sentindo, ele passa um remédio para você. E esse remédio você deve tomar de acordo com a indicação do médico, e aquele remédio ele vai produzir um efeito em você. Por quê? Porque o seu sintoma denuncia para o médico aquilo que você tem. E o médico que é especialista, ele passa ou aplica um remédio para você. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Fé tem um sintoma. Vou falar de novo, fé tem um sintoma. E quando você vai até o Senhor, queridos, não vá reclamando, vá cheio de fé. As pessoas querem mudar as coisas reclamando. Querido, reclamação não muda as coisas. Fé na palavra muda as coisas. Eu não ia falar isso não, mas eu vou. Parece que é um negócio que me persegue, pastor. Eu vou para a igreja, eu vejo as igrejas empenhadas em melhorias. Melhorias. Ar-condicionado, som, telão. E parece que eu sou provocado com isso. De verdade. Sabe, queridos, pastor, por que você está fazendo isso? Falando isso? Porque eu passei por isso, eu passo isso lá na minha igreja. Deixa eu falar algo para você. Aquilo que vocês precisam, já está aqui. Vou falar de novo. Aquilo que vocês precisam, está aqui. Você é maluco. Não, queridos, está aqui. Porque o povo próspero está aqui. Ah, pastor, eu estou desempregado. Pastor, me ajuda, faz uma oração forte para o emprego chegar. Oh, pastor, eu estou crendo, eu estou na peleja. Me ajuda. Confesse a palavra. Fale a palavra. Pare de ficar olhando para aquilo que você está vendo. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Não é vista que te guia, queridos, é fé que deve te guiar. Ah, pastor, eu não acredito. Abra lá sua Bíblia, 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 7. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou, diga, as minhas também. Diz assim, porque vivemos por fé
e não pelo que vemos. Vamos fazer essa declaração? Diga assim: porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Pastor, me explica o que é isso. Nós, queridos, que somos chamados de cristãos, a nossa vida é baseada na palavra. E aquilo que você precisa já está disponível na palavra. Pastor, eu não estou vendo com os meus olhos, mas você já tem. Pastor, o que eu faço para isso chegar? Fale a palavra. Porque a Bíblia diz que fé chama a existência. Eu não sei você, queridos, mas eu fico empolgado com isso. E dá vontade já de sair correndo daqui lá para Guarulhos. Porque, queridos, olha só que interessante. A Bíblia diz que fé chama a existência. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar alguém aqui que está aqui no fundo. Pode ser você de preto, jovem, qual é o seu nome? Fica aí mesmo. Gabriel. Gabriel está lá no fundo, ok? Vamos supor que Gabriel... Deixa eu dar um exemplo aqui para Gabriel não ficar rotulado aqui na igreja, quando eu for embora. Vou dar um exemplo. Vamos supor que Gabriel seja algo que eu estou crendo na minha vida. Amém? Eu estou vendo ele, só que eu estou vendo que ele está longe, ele está distante de mim. Mas eu posso fazer algo para que ele chegue perto. Eu tenho que chamar. Eu falo: Gabriel, vem cá, meu filho. Gabriel, vem cá. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz que fé chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. A Bíblia diz que fé chama. Cada vez que você declara, você está trazendo para perto. Pastor, não chegou, é porque você parou de falar. Porque quem crê só para de falar quando recebe. Agora deixa eu te falar a revelação. Você recebe quando você declara a primeira vez. Pastor, eu vou dar um exemplo. Quem veio de carro aqui? O Gabriel chegou. Tá bonitão, com fone aqui, personalizado. Quem veio de carro aqui? Quem tem carro aqui? Ok, algumas pessoas levantaram a mão. Então eu entendo que algumas estão me afirmando que não tem carro. Não é que você não tem, ele não chegou ainda. Pastor, me explica isso. Você que não levantou a mão, você pode não ter a chave do carro na sua mão, mas você pode ter gerado já o carro dentro de você. Pastor, o que eu faço para chegar? Chama. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei aonde eu parei o meu carro. E eu posso facilmente guiar qualquer pessoa aqui a chegar até onde o meu carro está. Através daquilo que eu vou falar. Amém? Will, você veio de carro? Onde está o seu carro? Aqui na frente. Qual é a cor do seu carro? Tem certeza que é branco? Não é preto, não? É branco. Qual é a marca do seu carro? Chevrolet. Então quer dizer que se eu sair aqui, eu vou encontrar um carro branco com a marca Chevrolet, que é seu. Qual é a placa dele? O final. A placa ou o final? 93. Agora presta atenção. Ele começou a falar características de algo que não está aqui, mas é dele. Não está aqui, mas ele tem convicção que é dele. E ele sabe aonde está. E através daquilo que ele falou, eu posso chegar lá e ter acesso àquilo que ele falou. Através do quê? Daquilo que ele falou. Fé funciona assim. Você pode não ter o seu carro aqui, mas ele já é seu. Pastor, você é louco, você é maluco. Entenda como você quiser. Quando você gera aqui, você começa a falar. Vão falar que você é louco, fanático, doido, desequilibrado. Mas fé trabalha dessa forma. Porque nós acabamos de ler que você não é movido por aquilo que você vê. Você não é movido por vista, você é movido por fé. E fé traz à existência o que não existe como se já existisse. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Houve um tempo da minha vida que eu estava sem carro. Estava construindo, estava sem carro.
E o pedreiro chegou, eu estava construindo, o pedreiro disse para mim, já que você está sem carro, coloque um portão manual. Quando o carro chegar, você coloca um portão automático. Eu disse, de jeito nenhum, o carro já está aí. O pedreiro fez desse jeito. Tá onde? Eu falei, não está vendo? Ele, não. Eu falei, o carro está aí. Entenda algo, você não é movido por vista. Vou falar de novo, você não é movido por vista. Ele olhou, não entendeu nada. Ele disse, seu Carlos, se o senhor quer fazer assim, faz. Coloque o automático então. Colocou o portão automático. Só que entenda algo, queridos. Não é só simplesmente você falar. É você ter um comportamento de fé. Todos os dias que eu chegava, eu virava a rua e acionava o portão. E todos os dias eu entrava pelo portão grande. Pastor, por quê? Porque o carro não cabe no portão pequeno. Pastor, quanto tempo você fez isso? Até chegar. Porque fé envolve perseverança. Então, todo dia, quer eu entrava, quer eu saía, eu nunca entrei pelo portão pequeno. Só pelo portão. Por quê? Porque o carro não cabe no portão pequeno. E o meu comportamento tem que ser. Fecha. Você sabia que tem uma vizinha que cuida mais da sua vida do que você? Cuida. Eu acho que é só lá em Guarulhos que tem isso. Da frente. Ela viu que toda vez que eu chegava, eu abria o portão grande. E ela ficou meio intrigada. Quando eu chegava, ela ficava assim, olhando, e olhava. E um dia ela perguntou para minha avó e disse assim, toda vez ele entra pelo portão grande, o portão pequeno não funciona. Eu ouvi. Eu disse o nome dela, ela pode até estar assistindo, só que eu não vou dizer. Eu disse, então, é que o carro não entra no portão pequeno. O carro é o carro, está ali. Pode parecer loucura, queridos. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de desequilibrado. Vão querer te desanimar. Mas entenda algo, você não vive por aquilo que você vê. Você vive por aquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus falou, está falado, está determinado e está acabado. Se tiver que crer, creia até o fim, queridos. Pastor, o que aconteceu? O carro chegou. Eu virei a rua de casa e acionei o alarme. Quem estava na rua? E ela ficou olhando, porque ela achou que o rapaz com a mochila nas costas ia entrar. Quando o carro entrou, eu desci do carro. Ela, bonito, né? Falei. Ela falou, esse era o carro? Bonita. E eu disse para ela, ele sempre esteve aí. Não foi quando eu entrei que o carro chegou. Foi quando eu falei o carro chegou. Não é quando manifesta que você recebe. É quando você fala que você recebe. Deus disse, haja luz e luz aconteceu. Sabe, querido, se você quer criar um mundo, você tem que falar as coisas certas.
Pastor, o senhor não sabe, a minha vida está bagunçada. Querido, para arrumar a sua vida, você deve começar a arrumar suas palavras. Muitas pessoas estão com a vida bagunçada porque as palavras estão bagunçadas. Conserte, queridos, aquilo que você fala. Ah, pastor, o senhor não sabe o tanto de conta que eu tenho. Não, eu sei o tanto de promessa que tem para você. Eu não acredito que você tenha mais contas do que promessa. Se você tem contas, querido, Deus tem promessas. Pastor, você é maluco? Não, queridos, crente age dessa forma, crente pensa dessa forma. Isso é um fundamento que Deus deixou estabelecido. Se você quer, queridos, ter uma vida próspera, se você quer avançar no reino de Deus, em primeiro lugar, você tem que mudar as palavras que você fala. Ah, não, vai dar certo, pronto, você já matou tudo que você fez. Eu não vou conseguir, pronto, matou de novo. Fé sempre olha para a impossibilidade e fala uma palavra que transforma aquilo. Dê um sorriso para o seu vizinho. Diga assim, quer mudar a sua vida? Diga para ele, comece mudando as suas palavras. É que nós temos um hábito, queridos. Nós não, que nós estamos mudando os nossos hábitos. É que quando alguém chega para contar algo que deu errado, nós muitas vezes concordamos com aquilo. A pessoa perde o emprego, aí você está lá, aí a pessoa fala assim, perdi o emprego, agora nem sei o que eu vou fazer da vida. Eu acho que é o fim. Aí você, rapaz, é mesmo, a situação tá fácil não, tá difícil. Você não viu aí a situação? Sabe, queridos, quando alguém chegar com uma situação difícil, você tem a resposta para isso. Não é você concordar, mas é você crer na palavra. Amém? Então nós temos que entender, queridos, que existem algumas coisas que nós temos que fazer. E a nossa vida, ela deve ser uma vida pautada em fé na palavra de Deus. Pastor, você está falando de falar, você está falando de falar, você está falando de falar. Não sou eu, queridos, é a Bíblia. Quando você pega de Gênesis a Apocalipse, você vê que tudo aquilo que aconteceu, só aconteceu porque alguém falou algo. Vou dar um exemplo aqui para você. Marcos 11, 23 é um texto que nós gostamos bastante. Que diz assim, Jesus ele estava passando em um determinado local, e de repente Jesus ele chega numa figueira, ele procura figos e não tinha. E Jesus fala com a figueira. Pastor, que loucura é essa? Agora Jesus falava até com as plantas. Jesus, querido, falou com as plantas. Falava com o vento, com a tempestade, com os demônios. Pastor, quer dizer que eu fico imaginando algumas pessoas, alguns de nós. Tem alguns de nós que já dizem que nós somos doidos por natureza, né? Só você olhar aí para a pessoa do lado que você vai ver que parece que ela é meio... Agora imagina Jesus. Jesus estava andando, ele olha a figueira, ele não acha aquilo que ele queria, e ele fala com a árvore. Ele diz, nunca mais ninguém coma fruto de ti, vai embora. No outro dia ele passa, no mesmo lugar. Quando ele passa, seus discípulos olham para a figueira e falam, mestre! Ele fala, o que aconteceu? A figueira. Cara, você falou para ela e ela secou. Agora note, querido, Jesus estava falando com uma árvore. Sabe por que ele estava falando com a árvore? Porque aquela árvore foi criada pela palavra. Não, você não entendeu. Ele falou para a figueira porque a figueira foi criada através da palavra. Tudo que é visível veio a existir por conta da palavra. Jesus fala para a figueira e vai embora. Jesus deixa uma grande verdade. E ele diz, se alguém disser, olha a voz de novo envolvida. Ele disse alguém. Você é alguém? Então ele estava falando para você. Ele disse, se alguém disser a este monte. O monte foi criado como? Pela palavra. Se foi criado pela palavra, pode ser removido pela palavra.
Pastor, eu já criei um monte de problema falando. Você já percebeu que muitas vezes quando você fala fora quando não deveria, você acaba criando problemas? Dá para consertar, falando certo. Jesus disse, se alguém disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Jesus estava ensinando mais um princípio. Ele diz, olha, se você crer, aquilo que você falar vai acontecer. Eu não sei você, queridos, mas hoje eu vivo aquilo que eu plantei lá atrás, com palavras. E muitas pessoas, elas falam para mim assim, pastor, você é meio doido. E eu falo, você já viu um homem que crê ser normal? Não, querido, você vai ver os homens que creem, muitas vezes você vai estar num local e ele vai sair correndo do nada. Você vai ver homens dando cambalhota. Pastor, que doidice é essa? Faz um negócio desse não. Eu não sei você, queridos, mas vou dar um exemplo aqui para você. Eu sei que você deve ter conta em algum banco, ok? Aí você pega lá e você pega o seu smartphone e você acessa a sua conta no banco. E quando você acessa, você vê que na sua conta do banco tem um crédito de 100 mil reais. Vou aumentar o crédito, tá? Você olha lá na sua conta e tem 125 mil reais. Vai aumentando? 225, ok? Aí você acessa a sua conta, o seu extrato, e no seu extrato, ele manda essa informação para você. Quando você puxa o extrato, você fala, uau, alguns iam sair correndo. Outros iam dançar. Ninguém ia chegar e falar assim, 300 mil, pastor, na minha conta. Não. Se você puxa o extrato do seu banco e você vê uma quantia lá na sua conta, isso vai gerar uma reação em você. A minha pergunta para você é, você está com o dinheiro na mão? Não. Mas a informação fez você ter uma reação. Uma informação trouxe uma reação para você, mesmo sem você ter o dinheiro na mão. Se uma informação natural pode gerar reações em você, quanto mais uma informação espiritual, dizendo que tudo aquilo que você precisa, você já tem. Tudo aquilo que você precisa já está na sua conta. Tudo aquilo que você precisa já foi creditado na sua conta. Pastor, eu não recebi, mas a reação que você tem denuncia aquilo que você tem. Pastor, por que o povo na igreja anda desanimado? Porque não anda em fé. Porque quem anda em fé anda animado. Eu não conheço nenhuma pessoa de fé que ande assim. Como que está? Estamos aí. Está calor. Faltou água. Não. Um homem e uma mulher de fé, quando você pergunta para eles algo, mesmo que a condição momentânea deles seja diferente da palavra, ele está crendo e ele vai falar como aquela mulher que o filho estava morto na casa dela, e perguntaram, como que você está? Ela, tudo vai bem. Pastor, o menino está morto lá, mas tudo vai bem. Pastor, eu abro o meu armário e eu falo glória e ele responde, mas tudo vai bem. Pastor, por que vai bem? Porque o extrato mostra que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades. Não é o que os seus olhos veem, mas é o que o extrato mostra para você. Pastor, o que é isso? Isso é chamado de fé. Ou você acha que Jesus era movido como?
Jesus era movido por fé. Fé movia Jesus. Jesus chega diante da multidão e eles dizem, manda a multidão embora porque não tem comida. E ele diz, dá vocês de comer. E eles olham e dizem assim, mestre, não tem padaria. Não tem fast food aqui não. E Jesus pergunta, o que é que vocês têm? Eles dizem, tem um menino que ele tem um lanche. E Jesus fala assim, manda as pessoas sentarem aí, em grupos, organiza aí. E eles sentam, e de repente Jesus pega aquilo que era pouco, mas ele não vê o pouco. Porque um homem e uma mulher de fé nunca pega as coisas e olha aquilo como pouco. Ele olha aquilo como uma semente que vai multiplicar e vai gerar muito. Pastor, o meu salário é pouco. Não, é você que não sabe administrar. Pastor, eu ganho pouco. Comece a cumprir princípios que você vai ver o seu salário multiplicando. Jesus recebe os pães e os peixes, e a Bíblia diz, não sou eu, está escrito lá, que ele pratica um outro princípio de fé, chamado gratidão. Pastor, explica sobre isso? Não, rema. Vá para o rema que você vai aprender isso lá. Poxa, pastor, não vai explicar? Não, não dá tempo, eu tenho 5 minutos para terminar. Tenho só 5 minutos para terminar, mas vou terminar. Jesus, ele pega aquilo que aparentemente era pouco. A Bíblia diz que ele levanta aos céus. A Bíblia diz que ele dá graças. Um homem e uma mulher de fé sempre vão ser gratos por aquilo que eles têm. Andar em fé não é você murmurar aquilo que você não tem. Pastor, o meu marido não me deu aquele sapato, agradeço que você tem. Pastor, a minha esposa, ela não me deu aquilo que eu queria, agradeça aquilo que você tem. Quando você é grato por aquilo que você tem, fique tranquilo, você pavimenta a estrada para chegar. Gratidão é uma estrada que você pavimenta para chegar a mais coisas. Agora tem gente colocando entulho nessa estrada. Ao invés de ser grato, é ingrato. Diga assim, um homem de fé sempre será grato. A Bíblia diz que Jesus pega os pães e os peixes, levanta aos céus, e ele diz que ele dá graças. A Bíblia diz que ele desce e ele reparte. Um homem e uma mulher de fé não vai crer só para você. Deixa eu falar algo para você. Deus não quer prosperar você para você ser rico. Deus quer que você prospere e alcance pessoas. Prosperidade nunca vai ser só para você. Deus não quer que você só seja cheio. Deus quer que você transborde. O salmista diz, ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus quer ver você transbordando, querido. Pastor, eu quero ser rico. Vai comprar um carro importado, uma casa na praia, um sítiozinho. Deus quer que você seja rico para que o reino dele avance. Que você financie o reino dele avançando. Porque ao generoso, Deus sempre vai acrescentar mais e mais. Jesus pega aquilo que era pouco, reparte, e ele entrega aos seus discípulos. Note que Jesus não reclama, ele reparte. Os discípulos pegam e começam a distribuir. A Bíblia diz que houve uma multiplicação daquilo que tinha. Por quê? Porque, queridos, um homem e uma mulher de Deus, eles nunca vão olhar para aquilo que é natural, eles sempre vão olhar para aquilo que Deus deixou escrito. Enquanto você ficar, queridos, olhando para aquilo que é natural e se esquecendo que você foi chamado para viver por fé e não por vista, a sua vida vai ser conduzida pela vista. Mas Deus não quer que você seja conduzido por aquilo que você está vendo. Quando todo mundo está falando vai dar errado, você vai crer que vai dar certo. Quando todo mundo está falando vai fechar, você não, eu vou deixar aberto, vou prosperar, vou avançar. Quando todo mundo diz não vai ter dinheiro para pagar as contas, você vai pegar as contas e vai falar, está pago. Por quê? Porque fé tem uma voz. Fé tem a sua voz.
Vamos fazer uma declaração de fé e eu termino com ela? Diga assim: eu sou próspero. Não, desse jeito não. Desse jeito não é não. Com essa animação toda não é não. É não. É não. Um homem e uma mulher próspera sabe aquilo que fala. Diga assim: eu sou próspero. Porque a palavra de Deus me garante prosperidade. Diga: o meu extrato é infinito. Diga aí: eu creio que a palavra funciona. Diga: eu não vou ter falta. Você não entendeu não? E sabe, queridos, talvez você ouviu e você falou assim: pastor, é muito fácil você falar porque você não está na minha realidade. Não, queridos, deixa eu falar, eu já estive numa realidade pior que a sua. Mas o que fez a minha realidade mudar foi algo chamado palavra. O que vai mudar a sua realidade, começa mudando as suas palavras. Eu vou comer isso todo dia. Mas nunca dá certo. Dinheiro não vai dar. Risque essas palavras do seu vocabulário. Se Deus falou que vai dar, queridos, não ouse você discordar de Deus. Concorde com Ele. Já que eu fui provocado a falar isso, eu vou provocar vocês. Vou provocar vocês. Um dia eu precisava comprar algo na igreja, pastor. E era um valor considerável. Eu disse: Deus, o que eu faço? Ele disse: o dinheiro que você quer está aí. Eu falei: aonde? Ele falou: está aí. Eu procurei nos bolsos. Mas, rapaz, eu acho que Deus se enganou. Ele: não, está aí. E eu fiz um desafio com os pastores. Comecei por eles. Falei: nós precisamos de um computador. O valor era alto. Mas sabe, queridos, eu entendo que Deus lança desafios para encontrar um meio de fazer você prosperar. Vou falar de novo. Os desafios que Deus coloca diante de você são meios que Ele acha para que você prospere. O gigante que apareceu diante de Davi foi a promoção de Davi. Sem gigante não tinha promoção. Pastor, eu estou passando por um desafio grande, eu quero desistir. Agora não tem como não, filho, é ir para cima. Pastor, o senhor não está entendendo, não, o meu desafio é grande. É ir para cima, querido. Desistir não é opção para nós, não. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E eu vou falar de algo que eu provei e provo. Eu comecei a declarar recursos chegando de maneira sobrenatural. Comecei a declarar contas pagas e dinheiro sobrando. Pastor, isso é possível? É. Quando você muda aquilo que você fala, você muda o ambiente que você está. Eu quero desafiar você que é membro dessa igreja, e aqui é para você mesmo. Você que é membro dessa igreja, quando você entrar por essas portas, ou quando você passar na frente, comece a declarar sobre essa igreja. Declarar o que, Pai? Eu declaro no nome de Jesus provisão sobrenatural. Eu declaro os projetos que tem no coração do pastor acontecendo de maneira sobrenatural. Pai, eu declaro tudo sendo comprado à vista. Pastor, mas você não sabe da realidade. Eu sei da realidade, está aqui, ó. Realidade não é sua, realidade é a palavra. Já que eu vim aqui para provocar vocês, eu vou liberar a palavra sobre a vida de vocês. Fácil. Tudo para encerrar. Quero declarar sobre a sua vida. Nós estamos fechando um ano. Mês. Mas o mês ainda não acabou.
declarar que esse ano, eu vou declarar aquilo que Deus falou comigo, ok? Esse ano vai ser o ano de uma colheita abundante sobre a sua vida. As sementes que você plantou durante os anos, que você ainda não colheu, ou colheu pequenas espigas, chegou o ano do favor do Senhor sobre a sua vida. Chegou o tempo do favor de Deus sobre a sua vida. Chegou um tempo de você colher aquilo que você plantou e colher aquilo que você não plantou também. Pastor, o que é isso? Isso se chama graça e favor de Deus. Chegou o tempo de você fechar negócios que você só viu os outros falarem. Fulano fechou, Beltrano fechou. É o seu tempo de fechar coisas extraordinárias em um tempo extraordinário. Pastor, você é louco? Não, fé tem uma voz, é aquilo que eu falo, é aquilo que acontece. Aquilo que você recebe é aquilo que vai acontecer. Não é aquilo que o mundo fala, mas é aquilo que Deus fala ao seu respeito que vai produzir. Você pode ficar de pé? Agora que nós já falamos, vamos lá. Você acha que não, mas eu vou ouvir testemunhos daqui, tá? De hoje. A bondade de Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural. Ah, pastor, eu estou crendo para um carro novo chegar. Não, ele já chegou, já. Sério, ele já chegou. Já chegou. Se prepare, porque um tempo de salvação chegou na sua casa também. Pastor, eu estou crendo porque fulano se desviou. Fique tranquilo, a bondade de Deus alcançou ele. Você vai ver pessoas retornando a esse local. Eu tenho uma nota no meu coração. Algumas pessoas saíram daqui e falaram que era a direção de Deus e não era. Mas eu percebo essas pessoas voltando e sendo acolhidas. Eu vejo pessoas que vocês estão orando por elas. Eu estou orando e parece que nada acontece. Se prepare, porque um tempo de salvação vai começar a se manifestar de maneira sobrenatural. Será mais rápido, mais intenso, com mais intensidade. Sabe, queridos, eu não sei quantos aqui já viram um avalanche. A avalanche ela começa numa dimensão, e à medida que ela vai indo, tudo que ela vai encontrando vai aumentando. Eu percebo que aqui vai acontecer algumas coisas que vão aumentando. Sabe, queridos, não espere de fora aquilo que já está dentro. Não espere de pessoas aquilo que já está dentro de você. Agora você vai declarar para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ele, dê um sorriso. Diga, se prepare, porque o extraordinário do Senhor vai te alcançar de maneira sobrenatural nesse tempo. Diga, é o seu ano. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seu irmão, declara uma palavra de fé para ele, tá bom? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!